Oi gente, tudo bem? Bom, estamos de volta para mais um vídeo da série Espiritismo para Todos aqui no canal do Centro Espírita Bezerra de Menezes e Dias da Cruz. E hoje a gente vai trazer um tema que é muito bacana. A gente vai encontrar ele lá no Livro dos Espíritos, que é os elementos gerais do universo. E para a gente poder entender um pouquinho, vamos pegar o que seria a definição desses elementos gerais do universo? Olha, eles são referenciados também como a Trindade Universal, né? E o que seria essa Trindade? Quais são esses três aspectos que estão inseridos aí nesses elementos gerais do universo? Deus, né? Que é a divindade, Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria formam então essa Trindade Universal. Os Espíritos também introduzem, né, fazem uma menção especial à questão do fluido universal. Só que o fluido universal ele vem entrar como uma característica da matéria, né? Então ele está inserido aí dentro do aspecto da matéria e aí faz então essa nossa tríade. E aí a gente vai então lá para o Livro dos Espíritos, em que a pergunta 21 é a seguinte: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? E os Espíritos respondem: só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Olha só que interessante. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja. Então, aí os Espíritos já nos dizem que só Deus sabe qual foi o momento em que essa matéria e esse Espírito foi criado, né? A gente não tem realmente como saber disso, mas em que momento nenhum ele para, em momento nenhum ele tá inativo. Ou seja, Deus está sempre criando, sempre em movimento, sempre agindo em prol da evolução aí dos planetas e dos espíritos. A pergunta 22 é a seguinte: define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, né? Então a gente consegue tatear, a gente consegue sentir cheiro, sentir gosto, a gente consegue ver, né? Então, assim ele define a matéria no primeiro momento. O que é impenetrável. São exatas essas definições? E aí os Espíritos trazem o seguinte, que é um ponto para a gente poder prestar bastante atenção. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Ou seja, a gente ainda tem um conhecimento muito aquém do que a espiritualidade pode nos permitir, né? Do que ela pode, do que ela oferece, né? No caso. Só que são conhecimentos que a gente só adquire conforme a gente vai evoluindo. Não adianta a gente aqui na Terra, na condição atual que a gente se encontra, querer atingir determinados níveis de conhecimento que a gente não vai conseguir, a gente não tem nem vocabulário para poder explicar. Mas os Espíritos continuam dizendo: a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa sentidos. Então ela pode estar em estados que nossa constituição física hoje, a nossa matéria, da forma que os nossos órgãos são formados, não percebem, né? A gente, por exemplo, aqueles que têm a mediunidade desenvolvida, conseguem ver os espíritos, eles veem o quê? Eles veem o perispírito moldado da forma que foi a sua última encarnação ou da forma que o espírito bem preferir se apresentar. Então, esse espírito que os médiuns videntes conseguem ver, esse perispírito, ele é um tipo de matéria. É uma matéria modificada, ela é sutil, né? Que é totalmente diferente da matéria do nosso corpo físico. E esse perispírito, ele está envolvendo o espírito, ok? E o que é esse perispírito? A gente já falou aqui no outro vídeo meu. Ele é um fluido que envolve, ele é um envoltório semimaterial, né? Então olha aí onde ele entra na matéria, o perispírito, tá? Que está envolvendo esse espírito. Então ele é um fluido, é uma espécie de fluido semimaterial que envolve aí esse espírito. É um desses tipos de material, né?
matéria sutil que a gente a olho nu não consegue ver. Não são todas as pessoas que veem esses espíritos, né? Só aqueles que têm o dom da mediunidade. E nós, né, eu falando por mim, né, não vou falar nós, mas falando por mim, eu não tenho a mediunidade da vidência, eu não vejo espíritos, e então é um tipo de matéria que eu não consigo enxergar, por exemplo. E aí Kardec pergunta, que definição então podeis dar de matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. Olha que interessante. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce sua ação. Para a gente estar encarnado aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações, a gente precisa da matéria para que o espírito possa, enfim, encarnar e continuar a sua jornada evolutiva. Então, essa matéria aqui hoje é o laço que vai unir o espírito para que este possa se manifestar aqui na Terra e que ele possa, enfim, agir, enfim, fazer o que ele precisa para continuar a sua jornada evolutiva. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual o espírito atua, né? Então, o nosso corpo, a nossa matéria, ela funciona como se fosse uma armadura que esse espírito precisa para poder agir, para poder atuar aqui nessa existência. E na sequência eles perguntam, mas então o que é o espírito? E aí vem a definição pura, simples, clara, objetiva. É o princípio inteligente do universo. Olha só que coisa interessante. O espírito é princípio inteligente, ou seja, nós aqui, espíritos encarnados, nós temos então essa inteligência que faz com que nós possamos nos desenvolver, né? Faz com que nós possamos progredir. Então todas as progressões, todo o progresso intelectual, todo o progresso moral é devido à nossa inteligência. Nós temos a capacidade de raciocinar, a gente tem raciocínio lógico, diferente de seres orgânicos como as plantas, né, que não têm espírito, né, então elas cumprem funções realmente orgânicas. Elas não têm a capacidade do raciocínio lógico que nós espíritos encarnados temos. E aí Kardec pergunta, né, que Kardec ele adorava fazer umas perguntas ótimas para os espíritos. Qual a natureza íntima do espírito? E aí os espíritos respondem, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Já toma aí. Para vós ele não é nada. É analisar o espírito com a vossa linguagem. Já toma aí uma lapada, né? Para vós ele nada é, por não ser palpável. Mas, entretanto, é alguma coisa para nós. Ficais sabendo coisa nenhuma, ficais sabendo. Coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Confuso? Sim. Vamos lá, vamos ler com calma. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Então, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Ou seja, eles já estão dizendo, então é alguma coisa. Não tem esse negócio de nada. O nada não existe. Se não é nada, não existe. O espírito existe. Para a espiritualidade, ele sim é alguma coisa que nós ainda não sabemos definir, não temos como compreender a definição do que seria espírito. Então, é alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Descobriremos quando a gente começar a chegar nesse grau de evolução. Mas Kardec pergunta então, é o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, ou seja, é uma essência do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. E aí Kardec vai perguntar na 25 o seguinte, o espírito então independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores são da luz e o som é o do ar. Entendeu? Ele independe da matéria, ou seja, o espírito existe, o espírito age sem a matéria?
ou ele precisa da matéria para agir, para atuar. Da mesma forma que a gente vê as cores através da luz e o som se propaga pelo ar, né? Para a gente poder ouvir o som, a gente precisa do ar, né? E aí os espíritos respondem, eles são distintos uns dos outros, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar esta matéria. Ou seja, nosso corpo sem espírito nada faz. É o que acontece quando nós desencarnamos. É um corpo orgânico apenas, mas ele não tem a capacidade de ser autônomo, de agir sem a ação do espírito ali naquele corpo, né? Então é isso que ele está dizendo. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? E aí uma observação. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades, que por esse nome se designam. E os espíritos respondem, é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta para perceber o espírito sem matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então, gente, quando eles falam essa questão da necessidade da ação do espírito sobre a matéria, ele está deixando bem claro sobre a condição do nosso planeta aqui, tá? Sabemos que em planetas mais elevados, o espírito não necessariamente precisa de um invólucro material, ou o seu invólucro é semimaterial, por vezes tão fluido, tão depurado, que não é grosseiro como essa matéria. Pode sim haver uma matéria envolvendo, só que em estados que nós ainda não conhecemos. Mas voltando aqui para nossa Terra, né, nosso planetinha aí de provas e expiações a caminho da regeneração, a gente precisa sim que o espírito esteja unido à matéria para que esta seja intelectualizada, para que nós, enfim, possamos progredir, né? E realizar aí as nossas coisinhas. Pergunta 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode. É fora de dúvida pelo pensamento. O pensamento, gente, ele é força. E quando a gente fala que ele é força, é porque na espiritualidade a comunicação e muitas coisas se dão através da força do pensamento. É um tipo de mecanismo que vale um outro vídeo, tá? Mas é muito interessante. O espírito livre, ele não tem essa necessidade do corpo, né? Isso no plano espiritual, em mundos superiores. A forma como as comunicações acontecem são completamente diferentes. E aí, pergunta 27, que vem corroborar esse item. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Na verdade, três, né? E eles respondem sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Daí vem a tríade, né? A trindade universal. Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que foi o que eu falei lá no início, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, que é o quê? Perispírito, isso aí. Por mais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como um elemento material, ele se distingue desse por propriedades especiais, que foi aquilo que eu falei. Ele é uma matéria mais sutil, mais etérea, que a gente não tem como definir, porque a gente não conhece o estado dessa matéria, porém, ele é sim um tipo de fluido semimaterial, tá? E aí ele faz uma observação muito interessante aqui sobre a questão do perispírito, né? Esse fluido semimaterial, que é o agente de que o espírito se utiliza e o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, este fluido, ele é fundamental para que a matéria se constitua da forma que ela é, né? E aí ele faz uma outra pergunta. Será que esse fluido é o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, ou seja, é um fluido que pode se modificar de diversas formas. O que chamais fluido elétrico, magnético, são modificações do fluido universal.
que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, sutil, que se pode considerar independente. Olha então, tá vendo como tem vários estados dessa matéria? Fluido elétrico, magnético, né? E aí ela pode se apresentar de diversas formas. Pergunta 28. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? E os espíritos, na sua elegância, as palavras pouco nos importam, né? Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderes, ou seja, pra gente pouco importa. Vocês que são brancos que se entendam, né? Basicamente ele falou isso. Se entendam aí, vocês que têm que definir a forma que vocês vão entender. Então, as vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não faz o sentido. Então, para eles é indiferente, né? Eles falam aqui que isso é uma questão mais de denominação nossa. E aí tem uma observação aqui de Kardec, que um fato patente domina todas as hipóteses. Então, gente, a gente entende que essa trindade universal de Deus, Espírito e Matéria é a constituição de tudo aquilo que nós conhecemos que gerou a existência. Uma vez que Deus, o Criador, fez Espírito, né, que somos nós, todos simples e ignorantes, para evoluir, e a matéria, que é o meio para o qual esse Espírito vai utilizar para agir e continuar a sua jornada evolutiva, faz com que essa trindade universal seja, então, os elementos gerais do universo, né? Eles constituem, então, essa composição aí que faz com que dê origem a tudo aquilo que nós conhecemos. Por isso que é importante a gente estudar os livros base da doutrina. Então, gente, esse capítulo ele começa falando justamente sobre essa trindade universal, porque são os elementos gerais de tudo aquilo que nós conhecemos. Deus, criador de tudo, que criou os espíritos, que são os princípios inteligentes, para evoluir, povoar os planetas, os diversos mundos habitados, e para que eles pudessem agir em muitos planetas ainda em condições muito grosseiras, precisavam dessa matéria para poder atuar. E através dessa matéria, eles são os agentes de transformação desses mundos, né? Daí nós vemos a evolução, aqui a gente pega o exemplo do nosso planeta, a evolução da humanidade, que nós viemos lá de eras paleolíticas, na idade da pedra, do bronze, enfim, evoluindo, fomos criando tecnologias, fomos evoluindo intelectualmente, moralmente, né? E espiritualmente também, apesar das muitas mazelas que a gente ainda tem, a gente conseguiu um grande salto, né, na humanidade em relação a tempos passados da nossa história, mas são elementos que se completam, né? Deus acima de tudo, espírito e matéria para poder fazer essa progressão da humanidade, e o fluido cósmico universal aí com uma menção honrosa, né? Muito importante a gente citar ele como um elo que vai ligar esse espírito a essa matéria e vai permitir que o espírito possa então encarnar e reencarnar em diversos mundos habitados para continuar a sua jornada evolutiva, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, esclarecendo mais um pouquinho sobre esse ponto super bacana da nossa doutrina, e até o próximo vídeo. Um beijo!